Fala prevencionista, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Ergonomista Padrão ISO. Nessa série eu estou mostrando para vocês como aplicar as normas ISO em ergonomia. E na aula de hoje nós teremos uma das mais importantes, que é uma ISO relacionada ao levantamento e transporte manual de cargas, que é a ISO 11228-1. Vamos acompanhar? Qual o nosso plano para a aula de hoje, então? Então nós vamos falar sobre o entendimento da ISO 11228-1, os pontos mais importantes, né? Os principais termos e definições, os critérios de avaliação e os procedimentos do método. Inclusive vou mostrar para vocês como que é todo o organograma, o fluxo de informações que nós temos dentro dessa norma, que, como eu disse, é uma das mais aplicadas, ou na verdade, o fator de risco levantamento e transporte manual de cargas é um dos mais presentes, né, dentro da indústria, que tem relação, né, importante com algumas doenças ocupacionais, que tem relação importante com o desconforto relacionado pelos trabalhadores, que é justamente esse transporte manual de cargas, tá? E antes da gente continuar então, não deixe de se inscrever e acompanhar as nossas redes sociais, para ficar sempre bem informado com conteúdos como esse aqui, práticos para a sua vida profissional, tá legal? Então não deixe de acompanhar tanto o nosso canal do YouTube quanto as nossas redes sociais, tá legal? Então vamos lá, pessoal. Alguns termos, né? Eu não vou falar, claro, sobre todos, e a norma, ela é relativamente extensa, tá? Nós tivemos uma atualização dessa norma ao final de 2021, né? Alguns pontos importantes, né, eles foram alterados. A gente não vai entrar nesses pormenores, claro, porque é uma aula, né, que a gente não pode estender aqui demais. Mas nós temos alguns termos que é importante que a gente entenda desde o início, a que se aplica, né? Como nós estamos fazendo esse recorte desse fator de risco, tá? Então o que vem a ser essa movimentação manual de cargas? Para efeitos dessa norma, nós vamos utilizar para as atividades de levantar, baixar ou transportar cargas. Então a primeira coisa é que a norma não faz distinção entre as questões de esforço para levantar ou abaixar, né? Baixar uma carga ou transportar, né? Na verdade, transportar você tem aí sim, né? Quando você vai carregar uma carga, nós temos alguns parâmetros adicionais de avaliação, ok? Então, ela se enquadra nesse contexto. Empurrar e puxar cargas faz parte de uma movimentação manual de cargas também, mas ela vai estar presente numa outra norma, que é a ISO 11228-2, que nós veremos inclusive na nossa próxima aula, tá legal? O que vem a ser o levantamento repetitivo? Um objeto mais de uma vez a cada 10 minutos. Então vejam, aquele levantamento de cargas que acontece 2, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, ele não se enquadra dentro dessa característica de levantamento repetitivo e, portanto, não está sujeito a essas regras, né, de avaliação. Podemos fazer uma correlação, Thiago? Até podemos, de repente você pode utilizar uma ferramenta, né, que nós vamos falar aqui sobre como a gente pode atender essa norma, mas nós podemos aplicar uma ferramenta utilizando alguma regrinha de compensação. Mas, de fato, né, para que nós tenhamos um levantamento repetitivo, isso precisa acontecer, né, ao longo do dia algumas vezes, ok? A massa de referência, tá? É importante, né, que a gente trata sempre como peso, né? Qual é o limite de peso recomendado? O correto, na verdade, seria massa, mas é que quando a gente fala peso fica mais fácil para todo mundo entender, os trabalhadores, as empresas, tá? Mas a massa de referência é aquela que é utilizada na norma para efeito de comparação em relação à população que você está estudando. O que significa isso? Nós já vamos mostrar aqui para vocês, mas de fato, se você está avaliando homens jovens, o peso vai ser 1. Se você está avaliando mulheres jovens, o peso é outro. Se você está avaliando homens acima de uma determinada idade, mulheres acima de uma determinada idade, o peso vai mudar. Então a massa de referência é aquela que você utiliza para efeitos de comparação, né, a tudo que você está analisando com o que diz a norma, com as questões de limite de peso recomendado, que seria o limite de massa de referência, ok? E o tempo de recuperação, que é uma coisa muito importante, que muitas pessoas erram na hora de fazer a sua avaliação. O tempo de recuperação é todo trabalho que não envolva necessariamente o levantamento manual de cargas. Quando nós estamos fazendo a análise do trabalho, é claro que nós temos duas situações, tá? Existe o levantamento de cargas que acontece dentro de um ciclo de trabalho. Então vamos supor, aquele cara que está no final de uma esteira, está pegando alguns produtos, colocando numa caixa, ele fecha essa caixa e vai colocar num pallet. Aí ele volta, espera chegar mais uma caixa, faz toda essa montagem e deposita novamente. Esse tempo de espera e o tempo de ação, eles fazem parte do mesmo ciclo de trabalho.
Então você vai contar, por exemplo, nessa atividade, quantas vezes por minuto ele está fazendo essa atividade, tá? Considerando o tempo de espera e o tempo de ação, né, desse trabalhador. Agora, o tempo de recuperação são todas as atividades que não estão relacionadas ao levantamento manual de cargas e também as atividades de empurrar e puxar cargas, tá? A movimentação manual. Então vamos supor que esse cara está lá no final da esteira, ele está fazendo esse encaixotamento, né? Essa paletização, e eventualmente ele sai desse posto de trabalho e vai fazer uma atividade de inspeção. Ele vai lá no estoque, conferir quantas caixas tem, vai fazer um levantamento, vai anotar numa planilha, vai fazer um lançamento no computador. Essa atividade, esse tempo de atividade, é enquadrado como um tempo de recuperação, porque ele não necessariamente está desenvolvendo essa atividade de movimentação manual de cargas. E isso é importante para nós determinarmos a frequência, ou qual é a exposição desse trabalhador ao longo do dia a essa atividade de movimentação manual de cargas, tá? Então, toda atividade que não se enquadre no levantamento e transporte de objetos maior do que 3 quilos, né, e os esforços de empurrar e puxar, eles são considerados tempos de recuperação. E aqui temos uma questão importante. A norma se aplica a levantamentos manuais de carga para objetos acima de 3 quilos. Objetos abaixo de 3 quilos não devem ser enquadrados como levantamento manual de cargas. Nós temos uma outra norma, inclusive, que nós vamos falar na nossa, não na próxima, na outra aula, que é a ISO 11.228.3, que são movimentos de cargas leves de alta repetição, ou seja, movimentos repetitivos. Tá legal? Então é muito importante nós compreendermos esses termos. Nós temos outros, mas aqui nós temos o grosso daquilo para que se aplica essa norma, que é a ISO 11.228.1, tá legal? E aí nós temos o fluxograma de ações. Eu não vou falar, é claro, os pormenores ou como nós devemos entrar nas minúcias de cada ponto desse de avaliação, mas eu vou dar uma visão geral de como nós podemos atender a essa norma, né? Aplicar essa norma nas atividades, nas nossas análises em ergonomia. Então a primeira coisa, eu marquei aqui para vocês, ó, para que a gente dê o start, então os objetos devem ter necessariamente 3 quilos ou mais, tá? Então, a partir de 3 quilos nós startamos essa condição, essa variável, né, na verdade, e aí a gente pode iniciar o processo de avaliação. E aí o primeiro passo, né, que aqui está marcado como passo 1, é comparar a massa do objeto que você está avaliando com a massa de referência. Caso o objeto seja de peso maior, né, tem uma massa maior, você já tem uma condição crítica e não deve continuar com a avaliação. Então vamos supor, deixa eu pôr só a tabela aqui para vocês, ó. Essa aqui é a tabela de referência, tá? Vamos supor que você esteja avaliando, essa população que você está avaliando é composto por homens e mulheres, tá? Existem as duas condições ali na atividade. E nessa faixa aqui, de 20 a 45 anos. Então, se existem homens e mulheres, eu devo atender o peso menor, que é para mulheres, ok? Vamos supor que essa carga aqui, o objeto, tenha 20 quilos. A massa de referência, isso aqui é o que eu pesei lá no meu processo, tá? Então aquele saco, aquela caixa tem 20 quilos. Aí a faixa que eu estou avaliando é essa aqui, ó, mulheres entre 20 e 45 anos e homens entre 20 e 45 anos, tá? Desculpem, aqui, homens entre 20 e 45 anos e mulheres entre 20 e 45 anos. Aqui seria para homens menores de 20 ou maiores de 45 anos e mulheres menores de 20 e maior de 45 anos. Então, para homens, ó, seria até 25 quilos. 20 quilos está dentro. Para mulheres, até 20 quilos está dentro. Então, a condição é aceitável para as duas situações, tá? Tanto para homens quanto para mulheres nessa faixa etária. Se eu tiver nessa atividade mulheres acima de 45 anos, 50, 55, essa condição já é crítica. Então ele é aceitável para todas essas faixas etárias, né, essa condição que a gente está avaliando aqui em cima, mas para as mulheres acima de 45 anos é uma condição crítica. Aqui, se esse peso fosse de 25 quilos, ia atender essa população de homens, mas não ia atender a população de mulheres, e nós teríamos uma condição crítica aqui. Então esse é o primeiro ponto de análise. A massa de referência, né? Ela é menor ou igual àquele do objeto manuseado? Se ela tiver dentro, se ela é maior ou igual, né, à faixa do objeto manuseado, se ela for igual ou maior, beleza, você tem uma condição que é aceitável. Se o peso que você está carregando é maior do que essa massa de referência
estipulada pela norma, você já tem uma condição crítica e você não segue com a avaliação. Então, veja, aplicando ao pé da letra, não estou dizendo que precisa ser assim, tá, pessoal? Mas para aplicação da ISO especificamente, se eu tenho pesos acima de 30, 35 quilos, eu já não devo nem continuar com a minha avaliação. Eu já devo partir para a ação em relação a essa condição. Ah, Thiago, mas eu posso ter uma condição eventual? Pode, porque ela pode não se enquadrar, por exemplo, na atividade repetitiva. Se ela se enquadrar como uma atividade repetitiva, portanto, ela deve seguir esses passos e a massa de referência é o passo 1, né, do nosso fluxo de informações, ok? Feito isso, nós temos aqui uma avaliação rápida. Então, todo fluxo de informações, ele é assim, ó. Se o objeto não tem, né, o peso acima de 3 quilos, então você já deve considerar pular esse documento. Nesse caso aqui, ó, a massa de referência o objeto que você está carregando, o peso é maior do que a massa de referência. Então, já tem que considerar, já é uma condição crítica, considerar uma ação proposta para essa condição, tá? Então, você sempre tendo uma resposta de sim ou não, para seguir ou não com o fluxo de informações. O próximo passo é uma avaliação rápida. Então, a norma, ela traz alguns itens, né, que ele vai nos dizer, por exemplo, se são condições aceitáveis ou condições críticas, e algumas delas que você deve ou não continuar com a avaliação, tá? Como eu disse, eu não vou mostrar o questionário todo aqui, né? Porque ele é realmente, não é muito extenso, mas é relativamente extenso. Mas aí você tem algumas condições, né? Tanto o levantamento e a baixar, né, as cargas, tanto levantar quanto baixar, e também as atividades de transporte, carregamento, né? Então aqui você tem algumas situações de sim ou não, relacionados, por exemplo, aos pesos, né? Ó, se todas as cargas são menores que 10 quilos, se sim, a condição é aceitável, né? Se você não tem assimetrias, né? No caso, rotação de tronco, se a carga está mantida próxima ao corpo, né? No caso, aqueles 60 centímetros e assim por diante, tá? Então, a avaliação rápida é um checklist que você faz, basicamente de sim ou não, para dizer se aquela condição é aceitável, se você deve continuar com a avaliação, né? Aplicando a ISO, ou se aquela condição já é crítica e já deve propor uma ação, tá? Feito isso, nós teremos aqui, de novo, uma resposta, né? Uma condição se é aceitável ou não. Se não é aceitável, mas também não é crítico, porque veja, tem algumas situações que são críticas. Já deve parar a avaliação e propor ação. Mas algumas situações, elas não são aceitáveis, mas não são críticas. Então aí você deve continuar com o processo de avaliação. E aí nós caímos aqui, onde todo mundo acha que a norma é só isso, né? Então tá vendo que tem vários passos, mas de fato é o ponto que eu considero realmente mais importante, que são os limites da equação com base no NIOSH, mas com uma revisão, né, como eu disse, que foi feito em 2021. A norma, inclusive, traz para a gente, além das questões, a interpretação do índice de levantamento, né, ó, vejam, até o nível 1, né, 1.0 seria muito baixo, de 1 a 1,5 baixo, de 1,5 a 2 moderado, de 2 a 3 alto e acima de 3 muito alto, tá? Então essa revisão, ela consta atualmente, né, nessa norma. Então veja que mudou um pouquinho em relação àquele o NIOSH tradicional. Nós temos uma faixa de avaliação que é um pouquinho diferente, mas no processo de avaliação nós também temos variáveis distintas, tá, do que a gente tem no NIOSH tradicional. Nós temos aqui, por exemplo, as condições de levantamento com uma das mãos, nós temos a condição de levantamento em 2 ou 3 pessoas, e tudo isso vai impactar diretamente na equação de levantamento. Mais ainda, tá? A norma, ela traz para a gente a aplicação da equação de levantamento de cargas para determinar, né, o limite de peso recomendado e o índice de levantamento, que são as duas principais variáveis. Nós temos isso para atividades monotask, que a gente chama, que é aquela atividade que acontece exatamente da mesma forma, com o mesmo peso, as mesmas alturas. Então você pode fazer uma aplicação que a gente chama de monotask. E aí nós temos outras aplicações para atividades variadas, tá? Nós temos aplicações para onde só varia, por exemplo, a altura de levantamento ou peso, e nós temos aplicações compostas, né, onde nós temos muitas variáveis envolvidas, mais de 30 variáveis, por exemplo, considerando alturas, distâncias, pesos de carga e assim por diante. Então a norma também traz esse método de avaliação, e eu aconselho muito, né, que quando você vai aplicar
no ambiente de trabalho você utilize essas formas, porque na grande maioria das vezes, as atividades de levantamento manual de cargas, elas não são monotask. Normalmente, você pega uma caixa, né, numa bancada, vai fazendo uma paletização, é normal que lá no final você tenha uma altura e depois essa altura vai subindo, né? Então, a maioria das atividades, elas não são monotask, elas são atividades compostas, tá? Então, nesse ponto da avaliação do fluxo de informações, é onde nós aplicamos a equação de levantamento de cargas. Mais ainda, tá? Nós temos uma complementação, novamente, sim ou não, e aí nós temos uma complementação com as atividades de transporte, né? O carregamento de cargas, que é basicamente um cálculo da massa cumulativa, e aí nós podemos ter isso com algumas variações, tá? A primeira delas, se o levantamento e transporte acontece por menos de 1 metro de distância, você não precisa aplicar essa parte final. A equação de levantamento atende a condição e você já dá o diagnóstico, tá? Se o transporte de cargas, né, ele acontece por mais de 1 metro, aí você segue com esse fluxo de informações e aí você tem uma outra aplicação, né, justamente para cálculo da massa acumulativa, né, transportada ao longo do dia. E em relação à norma, né, a ISO 11228-1 que nós tínhamos, né, que tinha publicado aqui no Brasil, inclusive ela se encontra cancelada, né, aqui na nossa língua portuguesa, aqui no Brasil, mas nós tínhamos uma diferenciação, né? A quantidade de massa acumulativa era diferente do que nós temos hoje na ISO 11228-1, né, reformulada, mas de qualquer forma, ao final dessa avaliação, você vai ter uma condição crítica ou não, ou uma condição aceitável ou não, de acordo com a distância, o peso carregado, basicamente o quanto de massa esse trabalhador está movimentando ao longo do dia, tá? Por exemplo, para a maioria das atividades, né, quando a gente faz uma projeção para carga horária de 8 horas, é aproximadamente 6.000 quilos, tá? Que pode ser movimentado. Mas aí pode ter variações. Se você tem hora extra, né, a norma está prevendo isso. Se você tem uma atividade com carga, né, com uma das mãos, enfim, você tem algumas situações em que você pode ponderar e reduzir essa carga, essa quantidade de massa carregada no dia, tá legal? E aí, nós vamos para finalização do nosso fluxo de informações, que é o que vai acontecer ao longo de todo esse processo, que é de você dizer se a condição está aceitável ou não. Então, o nosso fluxo de informações, ou o processo de avaliação com a ISO 11228-1, ele deve seguir esse preceito aqui. Nós temos, primeiro, determinar se o objeto é maior que 3 kg, se tem a frequência, né, ou se é uma atividade repetitiva. Nós fazemos a comparação da massa de referência com o peso que nós estamos carregando, avaliação rápida para determinar se existem condições críticas ou não, se é uma condição aceitável ou não, e continuando com esse fluxo de informações, nós temos a aplicação da equação de levantamento, que é basicamente o NIOSH reformulado nas suas mais variadas formas, né, como a gente já comentou, seja para atividades monotask ou multitask. E aí nós temos a finalização com o cálculo de massa acumulativa, basicamente considerando as questões de carregamento e mais as de levantamento, que você já avaliou, para chegar a um diagnóstico e dizer se aquela condição é aceitável ou não. Basicamente, esse é o nosso fluxo de informações com a ISO 11228-1. Bom, pessoal, é claro que isso não é tudo sobre a norma, né? É uma norma relativamente extensa. Essa revisão a deixou ainda mais extensa do que era. E, infelizmente, nós não temos, né, a referência dela no Brasil. Ela está cancelada por conta de uma liminar, né, uma ação na justiça, né, que questionou a legalidade, né, porque um dos parâmetros, né, que é a massa de referência, ela choca diretamente com o que diz a CLT. Então, por isso, essa norma está cancelada, mas não impede que você aplique, né, com base na ISO internacional, até porque a maior parte das ferramentas ergonômicas que nós utilizamos no Brasil, elas são ferramentas criadas fora daqui, né? São ferramentas internacionais. Então a ISO, eu creio que é uma metodologia muito melhor do que algumas ferramentas aplicadas de forma avulsa. Eu acho que vale a pena, né, você conhecer, vale a pena você aplicar essa metodologia, porque ela traz uma segurança para o seu diagnóstico. Tá? Então, como eu sempre digo, quando eu dou um diagnóstico numa análise ergonômica sozinho, é o Thiago que está fazendo esse diagnóstico.
Quando eu faço o diagnóstico junto com uma ISO, então é o Tiago e a ISO 11.228.1. É o Tiago e a ferramenta A, B ou C, tá? Eu acho que isso dá um pouco mais de credibilidade, né? A nossa metodologia fica mais concisa e eu tenho certeza que os seus resultados serão bem interessantes, tá legal? Pessoal, se esse vídeo foi interessante de alguma forma, não saia dele sem deixar um gostei e um comentário aqui para falar se você já sabia, né, da aplicação dessa norma, se você já utiliza, se você já viu essa revisão que foi proposta ao final de 2021, comenta aqui para a gente poder sempre ampliar essa discussão, tá legal? Agradeço mais uma vez a sua participação, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo e tchau!